Vamos aprender a fazer vinho hoje? Olá, meu nome é Bruno, eu sou um apreciador de vinhos e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco de todo o processo para a produção do vinho. Ele é um processo longo, diferente e que às vezes a gente não consegue entender por que uma garrafa ela tem um valor tão grande no final, né, para comercialização, ou então tão barato, ou porque que esse vinho me dá dor de cabeça e esse outro vinho aqui não. Então no vídeo de hoje a gente vai entender todo esse processo de forma simples e direta, não muito detalhada, porque também eu não sou nenhum profissional da área, não sou agrônomo, não sou enólogo, não sou sommelier. Sim, como eu falei, um grande apreciador e eu gosto muito de estudar. E eu sempre me perguntava, né, tipo, quanto tempo que leva para eu pegar uma vinha, plantar a semente e ela poder produzir o vinho? Ou como que isso era realmente feito, né? Então vamos lá. Antes de mais nada, né, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar ele com algum colega que também gosta, né, desse mundo de vinhos e também tem essa curiosidade. E também para deixar aqui seu comentário com a sua dúvida ou com o seu elogio, né, que também é legal e é gostoso. O que a gente vai ver? Como é que vai funcionar, né, esse nosso vídeo aqui, essa nossa dinâmica? Então, o processo do vinho ele se dá em basicamente 10 etapas, que vai desde a preparação do solo e seleção até realmente chegar para venda, né, para você poder comprar o seu vinho na sua adega, no seu bar, restaurante ou supermercado, para você degustar no final de semana ou em qualquer outro momento. Primeiro passo, né, nada mais é do que a seleção do solo. Aonde que vai ser plantado isso? Por que que isso é tão importante? As uvas, né, as vinhas principalmente, elas precisam ter uma boa incidência de sol, elas precisam ter um clima favorável, um tipo de específico de solo, minerais e tudo. Então, antes de você realmente chegar lá e ir plantando, né, toda essa avaliação prévia deve ser feita, porque isso vai influenciar no sabor final do vinho. É a mesma coisa do que, por exemplo, vou dar aqui o exemplo do Wagyu, né? Eu nunca comi essa carne, mas se você já ouviu falar, ou se você não ouviu falar, o Wagyu é um tipo de gado japonês que eles ficam, né, com uma alimentação à base de cevada, ouvem música, tem massagem, e o marmoreio, que é o grau, o índice de gordura da carne, ele é altamente presente, é uma carne extremamente cara e isso faz com que também mude completamente o sabor, né, da carne desse gado, comparado com um gado que come somente pasto. A uva ou qualquer outro vegetal, né, ele também tem influência do que tem no solo. Vou dar um exemplo, né, eu tive em Santorini há uns meses e lá a terra ela não tem alguns minerais, são 2 minerais específicos, agora eu não vou recordar quais são eles, mas no vídeo que eu fiz na semana passada eu falei disso. Tá? Então volta no vídeo anterior sobre a Grécia que lá vai ter essa informação. Ou clica aqui, né? Vou deixar aqui o link dele também para você poder aproveitar esse vídeo depois que terminar esse aqui, é claro. Que isso destaca um sabor diferenciado. Então além da uva ser uma uva diferente, você também tem todo uma terra diferenciada, uma terra vulcânica que dá um estilo diferente para o vinho. Isso é importante, isso é interessante, toda a avaliação, onde o sol nasce, onde o sol se põe, todo esse preparo, ele é sim importante. Pimenta! Pimenta! Então, dando continuidade nessa parte inicial, depois que você faz uma seleção do solo, né, depois que a pessoa seleciona, vê ali o solo, faz a preparação dele,
vinha o seguinte quesito para mim, né? Tá, mas da onde surge uma planta nova? Como que é feito? Que às vezes eu fiz algumas visitações, tudo desse, essas uvas aqui, elas são Merlot que vieram lá da França, né? E na minha mente era sementes, né? Vinham sementes e eram plantadas essas sementes. E aí delas vinha a muda, daí faziam, né, todo esse processo inicial. Se você também pensava isso, tenho algo para te dizer. Não é assim que funciona, é verdade. Não é assim, na verdade, as uvas elas são plantadas de forma de enxerto, né? De forma de mudas. Então, são reproduções de uma mesma árvore. Que é confuso, né? Mas pensa assim, clones, quase que clones. Não serão clones porque a árvore não será igual, mas a fruta é a mesma. Então, por isso que existe um padrão dentro das vinícolas. Então, você vai pegar assim, por que que a vinícola Lagrange Pastoral tem um vinho tão bom, Merlot, lá da região de Mendonça, quando a tal vinícola não é tão bom assim, sendo que é a mesma região, é o mesmo terreno, tudo. Essa planta mãe é que manda. Então, você tem uma planta mãe que teve uma ótima produção de uva, né? Um vinho de ótima qualidade, as uvas boas, uma boa produção. Aí você pega, essa aqui vale a pena a gente reproduzir. Então é feito hastes dela, então corta-se, né? Quando é feita a poda dessa planta, pega-se vários pedaços dela e é colocado na terra. Ela vai criar raízes e vai vir e vai nascer uma nova planta. Tá? Esse processo de plantio, né, de um novo, né, de uma nova parreiral, de um novo parreiral, ele tem que ser feito no final do inverno, início da primavera. Então, o plantio de novas plantas é nessa época do ano que acaba acontecendo. Então, aqui no sul do mundo, né, vai acontecer geralmente aqui entre agosto e setembro. E no norte, a gente vai ter isso ali por abril, né? E maio ou março e abril, nessa época do ano. Depois disso, ótimo, no próximo ano eu já tenho uvas? Não. Existe um processo que leva de 3 a 5 anos para que essas uvas dão frutos. Tá? Aqui estamos entrando no segundo processo da produção de vinho. Então, primeiro processo, preparo e plantio. Segundo processo, cuidados. Entra poda, adubação, cuidado com parasitas. Eu falei nos 2 vídeos atrás também sobre toda a história da uva, e dentro dela eu comentei sobre a filoxera, que é uma praga que atingiu parreirais do mundo inteiro, né, e quase dizimou a uva do mundo, né? A crise europeia foi gigantesca, tudo, e graças às vinhas que vieram para as Américas, que se tornaram resistentes a essa praga, conseguiu se manter a produção de volta, né, na Europa. No entanto, que somente em algumas ilhas ali do Mediterrâneo que você vai acabar tendo vinhas mais antigas, né, do que as do século passado, né, que a gente acabava vendo, essa aqui é uma vinha de não sei quantos anos. Quase todas elas acabaram morrendo, então todo o parreiral foi renovado. E isso, como eu falei, então tem todo esse processo, né, de poda, de cuidado com pragas. Isso também existe fungos, existe também predadores, animais, né, que acabam também destruindo, né, ou prejudicando a produção da uva. 3 a 5 anos a parreira começou a produzir uva, eu já posso fazer vinho? Ainda não. Como eu falei, é um processo extremamente longo. Não é uma coisa assim que a gente consegue fazer, né, do dia para a noite. A vinha ela vai
ter um período de maturação dessas uvas. Então, depois de mais uns 5 anos, que você vai ter uma uva legal para ter um vinho de qualidade. Antes você pode fazer, eu já posso fazer com a minha primeira produção? Pode, não tem problema, dá para fazer. Mas, quanto mais tempo ali ela tiver, melhor. E ela vai atingir o ápice assim, da sua produção, o ápice da sua qualidade, entre 10 a 30 anos de idade. A uva atingiu o seu ponto de trabalho, né? Então, tivemos lá preparo do solo plantio, cuidados dela até a produção. Agora sim, está produzindo. Vão para... Então, vamos para o nosso terceiro passo, que é a vindima, ou colheita. A vindima, ela acaba sendo esse termo utilizado para a colheita da uva. No Brasil, melhor falando, no sul do Brasil e sudeste, essa época ela é no início do ano, né? Então de janeiro vai até março. Então meio de verão até o final do verão. Esse é o período de colheita da uva aqui. No nordeste do Brasil, né, onde também tem a produção de uvas e o vinho tropical, você acaba tendo a colheita em 2 períodos do ano. Tá? Lá, como o clima ele é mais constante, né, você tem essa vantagem tendo uvas colheitas, né, 2 vezes no ano, enquanto que no sul a gente vai ter essa produção somente uma vez. A vindima ela acaba sendo feita ou manual ou por maquinário. Aí isso vai influenciar muito no estilo de produção, do tipo de vinho, na qualidade que esse vinho vai ter. Exemplo, né? Um vinho com uvas mais jovens, então um vinho que você vai estar colhendo as uvas ali no início da temporada, janeiro, fevereiro, né? Ele não tem tanto problema de ser um vinho de colheita automatizada por maquinário. Por quê, Bruno? Porque ele é mais difícil das uvas caírem. Tá? E é um vinho que ele não vai ser um vinho tão fino. Minha concepção pelo que eu aprendi visitando as vinícolas, tá? Eu posso estar falando alguma besteira? Talvez sim, mas eu acho que não. Isso é algo que eu já presenciei e vi, né? E as uvas que ficam mais tempo na parreira, elas têm que ter um cuidado um pouco melhor, pois elas acabam soltando mais fácil, são mais frágeis, e isso vai sim dar um vinho de qualidade diferenciada. Exemplo, os vinhos que quando você colhe com as uvas não tão maduras, né, ele não vai ser tão doce, ele vai ser um vinho mais seco, ele vai ser um vinho mais ácido, enquanto que esse vinho que é produzido com as uvas de mais final, ele sim tem uma diferença de sabor, ele acaba sendo mais doce, a produção é menor, porque as uvas estão mais secas, então por isso que ele é mais doce. O açúcar ele está mais concentrado dentro da uva. Isso vai tão... É assim que eles fazem o vinho suave? Não, não é assim que fazem o vinho suave, tá? Esse processo não é assim que é feito. Em outro momento eu vou falar sobre as variações de vinhos, tá? E aí a gente vai entender como que é o vinho suave, como que é o vinho seco, o vinho rosé, né? todo esse processo realmente de diferenciação de cada estilo de vinho. Mas saibam que as uvas mais ao final, elas sim dão vinhos diferentes, são vinhos de melhor qualidade e isso também influencia no volume de vinho produzido por fruta não, por árvore, por pé. Por exemplo, a colheita feita no início, onde as uvas estão mais cheias de líquido, você pode ter 2 até 3 garrafas por pé. Enquanto que você vai pegar uma uva mais ao final de temporada, você vai ter 1 garrafa por pé, por vinha. Então, veja toda a diferença e todo o processo. Por isso que esse vinho ali acaba sendo mais caro, por isso que esse vinho ali é diferenciado.
tudo mais. Então, tivemos esses dois tipos de colheita. É claro também que o tamanho, né, da vinícola, ela influencia. Tu não vai pegar ali 50 hectares de uva e dentro dele vamos colher tudo manual, que acaba demorando muito tempo, a mão de obra é muito grande, vai precisar de muitas pessoas, acaba sendo feito automatizado. Colheu. Essas uvas elas vão para o quarto processo, que é o desencaixo, né, e separação. Isso também pode ser manual ou vai ser automatizado. Hoje quase todas as vinícolas já fazem automatizado, né? Então chega, vai para uma máquina, essa máquina já faz a lavagem da uva, depois da lavagem da uva ela vai ser tirada, né? Ela vai ser solta dos cachos para não entrar o cacho dentro da prensa, para não entrar o cacho no processo, que ele também vai alterar o sabor, tudo. Depois desse processo de desencaixo é feito a separação das uvas. Hoje tem vinícolas que também já fazem uma separação automatizada através de laser e scanners, todo um processo que em algum momento eu quero fazer uma visitação assim mais a fundo em todo o processo de produção de vinho para mostrar para vocês como que funcionam essas máquinas. E ali também já vai selecionando as uvas melhores para os vinhos de melhor qualidade e as uvas piores para um vinho de qualidade inferior. Percebam que qualidade inferior e melhor qualidade, eu não estou falando aqui de vinho bom ou vinho ruim, tá? Você vai pegar hoje várias vinícolas e você vai ter vários tipos de vinho, né? Que vai desde o mais barato até o vinho mais caro dentro dela. Isso é feito para você poder otimizar a produção. Então não quer dizer que o vinho da vinícola Catena Zapata mais barato ele vai ser ruim, né? Não, ele só é um vinho de uma qualidade inferior ao vinho top de linha deles. Isso a gente vê em todos os sistemas de produção que temos, né? Vai comprar um carro, tem um carro secão lá, que tem só os itens obrigatórios por lei de fábrica, e tem o top de linha, câmbio automático, ar-condicionado, direção hidráulica, blá, blá, blá. É o mesmo esquema. Tá? Então, essa seleção ela é feita para poder aproveitar tudo e seguir o processo, né? Fase 4 terminada. Plantamos, colhemos, separamos, vamos à preparação do mosto, que é a prensa. Aqui é algo muito interessante, né? Que a gente via acontecer quando essas novelas de época ou filmes assim que retratam principalmente a cultura italiana, né? A produção do vinho, a pisa do vinho. Essa era a tradição. Então vinha a vindima, da vindima as uvas eram lavadas. Geralmente, como é esse estilo de prensa, né? Esse estilo de prensar a uva, de pisar a uva, não é tão agressivo, não era feito a tirada a uva do cacho. Então vinham-se com as caixas, tacava dentro do tacho e ali é feito a pisa. Eu vou deixar aqui um vídeo para vocês, né, onde eu e a Heloísa, né, fizemos a pisa da uva na vinícola Jolimon em Gramado, né, no ano de 2022, eu acho que foi. É uma experiência legal, recomendo assim quem for para lá fazer a pisa da uva. Esse ano agora eu acho que eles fazem o ano inteiro, para ter um pouquinho dessa noção de como que era feita essa produção. É claro que lá é algo turístico, né? A uva ela não vai ser tornada em vinho nem nada assim, uma experiência. Eles estão descartando uva, é desperdício. Não, aquilo ali são uvas que não iriam ser aproveitadas para o vinho, acabavam sendo descartadas e eles fazem esse reaproveitamento. Tá? É uma experiência legal, recomendo. Fica aqui com as imagens.
prensa da uva, né, ela acaba tendo esses dois tipos de processo. A pisa hoje em dia ela não é mais utilizada, como eu falei, ela é algo mais para resgatar uma essência, resgatar uma cultura, resgatar uma origem. E não, vamos fazer a pisa da uva. Não, tá? Hoje o seu formato ele é 100% automatizado. Então são prensas que vão espremer as uvas até extrair o máximo de suco possível. Nisso vai entrar caroço, casca e a polpa da fruta. Nesse processo é importante, né, frisar que a prensa ela não pode ser algo exagerado. Então tem que ter uma pressão específica para não espremer as sementes. Você já espremeu uma semente de uva? Já mastigou assim ela? Ela é amarga, ela é azeda, né? Quando isso acontece, você vai danificar a qualidade do vinho. Por isso que a pressão ela tem que ser exata. A pressão ela tem que ser assim de um ponto muito bem específico para não estragar o vinho. Quando era feita a pisa, né, não acontecia esse tipo de coisa por causa do peso da pessoa, tá ali pisando, tudo. Não tinha pressão forte o suficiente para esmagar as sementes. Podia acontecer com uma ou outra, mas não com todas. Depois do processo de esmagamento, nós vamos ter o quê? A fermentação. Em algumas situações pode ter um processo antes, mas eu vou falar desse processo depois. Por quê? Depois eu explico. Mas então a gente vai para a fermentação. A fermentação ela varia muito do estilo de uva, podendo chegar ali seus 30 dias, dentro geralmente de barris de inox. Hoje a fermentação ela basicamente é feita em barril de inox, antigamente ela poderia ser feita em barril de madeira, concreto, cerâmica e assim por diante, mas hoje é em barris de inox, tanques de inox, né, que não é um barril, em tanques de inox. Por que, Bruno, tanques de inox? Não tem alteração de sabor. O inox ele é um material que ele não solta cheiro, ele não solta odor, ele não solta sabor. E dentro dessa infraestrutura você consegue prepará-la para manter temperatura, independente do clima. Então é muito mais fácil. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu ter um tanque desses de inox, que eu vou deixar a imagem aqui ou aqui, vou decidir depois. Esse tanque de inox, ele é com parede dupla e dentro dela passa uma serpentina como se fosse um motor de geladeira, né? Então dentro daquela serpentina ali você vai ter controle de temperatura. E né, o processo de fermentação, existem dois na produção do vinho, tá? Que é a fermentação alcoólica, que é essa fermentação que todo o vinho passa. Ela pode ser livre. Ah, como assim, Bruno, livre? A própria uva, o próprio processo de prensa, ali, de esmagamento, ele vai ter leveduras que vão fazer a fermentação desse mosto, convertendo os açúcares em álcool. Então essa fermentação é a fermentação alcoólica, é uma fermentação mais lenta. Para os vinhos tintos, né, existe também a fermentação malolática. Tá? A fermentação malolática ela converte o ácido maloleico em ácido lático. Isso vai deixar com que o vinho ele não fique tão ácido, né? O vinho tinto ele não fique tão ácido. Agora vem o nosso sexto processo. Se eu estou nas contas, isso aí, sexto processo. O sexto processo é a prensagem, que nada mais é do que a filtragem. Não, filtragem não, que isso aqui é um outro termo que a gente vai usar lá na frente. É peneirar, tá? Por que eu não falei antes? Porque o vinho tinto, a prensagem é feita depois. No vinho branco, a prensagem é feita antes.
Ah, Bruno, no vinho rosé. O vinho rosé é uma mistura de dois vinhos, então é feito antes e depois. Como eu falei, vai ter um vídeo aqui só sobre os tipos de vinho. Então fica tranquilo, tá? Não vamos ater em detalhes agora aqui de como é feito cada um. Mas só para você ter essa noção. A prensagem, então, quando eu vou fazer o vinho branco, eu tiro bagaço, casca, semente, tudo antes de fermentar, porque são esses componentes, principalmente a casca da uva, que dá a cor roxa para o vinho. Tá? Então, se você imaginava que o vinho branco era feito com uvas verdes e o vinho tinto era feito com uvas roxas, como eu já pensei em muito tempo da minha vida, não é. Tá? O vinho tinto é feito com a fermentação da casca junto com ele. E o vinho branco, não. Então, essa prensagem, ela é feita após a fermentação para o vinho tinto e antes da fermentação para o vinho branco. Fiz isso. Agora, o que vai acontecer? Existe todo um processo de envelhecimento, né? Aqui que vai entrar aquele esquema de barril de carvalho, barrica de carvalho, quanto tempo de barrica, quanto tempo disso, quanto tempo daquilo. O envelhecimento, ele não necessariamente vai acontecer em barricas, tá? Ele pode acontecer em barrica, mas também pode acontecer em tanques de inox. Varia do tipo do vinho, do tempo de prateleira, do tempo real de produção dele, N formas. Então a gente tem vinhos que vão ficar 3 meses para ter uma maturação, podemos falar isso também, né? Dele, que ele precisa ter um descanso para ter essa incorporação, tudo, ou até mesmo aquela fermentação malolática que eu comentei antes. Ou então temos vinhos que nem esse aqui é um vinho que, se eu não me engano, ele ficou 2 anos em barrica de carvalho, né, em barril de carvalho, para daí sim vir para o processo de clarificação e filtração. Tá? O que é o processo de filtração e clarificação? Às vezes, né, nesse processo do vinho, ele fica meio turvo, ele fica com muito sedimento. Então é feito um processo para melhorar o aspecto do vinho, para ele ficar mais bonito de se beber, né? Sem alterar o sabor, é claro. E dentro desse processo pode entrar um termo que é engraçado. Por quê? A gente imagina que todo vinho é vegano, né? Ah, os veganos ali, todo vinho é vegano. Aí que está o lugar. Não, nem todo vinho é vegano. Porque sistemas de clarificação do vinho podem utilizar clara de ovo ou também uma substância que é retirada das bexigas natatórias de peixe. Eu não me recordo o nome agora, mas pode sim vir desse processo. Então a gente tem a adição de produtos de origem animal no vinho para fazer com que ele fique mais claro, mais bonito. Ou simplesmente você pode fazer a filtragem do vinho. Tá? Esse processo é feito por todas as vinícolas? Não necessariamente, tá? Não é toda vinícola que faz isso. Por exemplo, quando eles fazem a prensagem do vinho, que é fazer aquela separação do mosto, né, da casca, semente e tudo, tu acaba, né, eliminando grande parte das impurezas. E aí na segunda fase, quando você vai tirar do tanque para passar para os barris ou para passar para o tanque de envelhecimento, o vinho está tanto tempo ali que essa parte de sobrenadantes decanta, né? Ele vai tudo para o fundo, ou como acontece essa decantação, decantamento, agora não vou saber dizer qual que é o certo dessa palavra, que realmente me fugiu da cabeça, mas decanta, e é retirado a parte de cima disso dos vinhos para ir para esses outros tonéis, e isso acaba fazendo com que o vinho ele fique mais limpo, mais claro, mas ainda assim com um pouco de sedimento. Vinhos mais tradicionais, eles acabam não fazendo o processo de filtragem, tá? Então, fiquem tranquilos, não é todo vinho que tem, mas
O vinho que ele é feito mais rápido, o vinho que ele quer vir logo para a prateleira, que ele quer dar um aspecto de um vinho bonito, ele acaba passando por esse processo, tá bom? Filtrou, engarrafou. O processo, né, agora de engarrafar, ele é acho que a fase mais importante para que você receba um produto de qualidade na sua casa. Por quê? Se tiver um mínimo de contato com o oxigênio, o vinho, né, entrar em contato com o oxigênio, vai acontecer algo muito louco, que é a oxidação do vinho. Que o vinho ser transformado em vinagre. O vinho vinagrou, ele acidificou, ele oxidou. Esse processo, geralmente, quando você vai visitar uma vinícola, você tem a oportunidade de ver o processo de engarrafamento, ele é muito legal, porque a garrafa de vinho ela vem, entra, né, junto com onde vai envasar com a bebida, né, um outro cano que ele dispersa CO2 ali dentro da garrafa. Então, imagina, bem, chegou a garrafa, vem as mangueiras, CO2. Então, ela tira todo o oxigênio que tem aqui dentro. Não vai entrar mais oxigênio aqui. Vem a bebida, entra, ela fica aqui um pouquinho ainda, mas está preenchida com CO2. Saiu daqui, já vem a máquina com a rolha e lacra. Pronto. Aqui dentro nós temos somente vinho e CO2, não tem oxigênio. Por isso que alguns vinhos vocês conseguem manter eles guardados por muito tempo, que o preparo dele foi feito para isso. O nome disso é vinho de guarda, tá? Somente, se eu não me engano, né, como hoje o vídeo não é sobre isso, mas agora eu achei uma informação importante para trazer, 10% da produção mundial dos vinhos são de guarda, tá? Então, a grande maioria dos vinhos são feitos para serem consumidos jovens e não antigos, não envelhecer. Então, aquele papo de que sou que nem vinho, quanto mais tempo envelhecido, melhor, história, não é. Tem vinho que se você deixar ali, ele vai vinagrar, ele vai estragar, porque às vezes ele não tem uma rolha, né, de cortiça, que é uma rolha que ela faz uma pressão, que ela veda muito bem, evita com que entre oxigênio aqui dentro. Às vezes o lugar que você comprou, o armazenamento não é feito da maneira adequada. Como assim, Bruno? Se você está vendo esse vídeo, se você gosta um pouco de vinho, você já deve ter ouvido falar que vinhos têm que ser guardados deitados, com uma angulação para baixo, específica, blá blá blá, né? Para que o líquido entre em contato com a rolha e essa rolha não seque, porque se essa rolha secar, ela vai ficar porosa, ela ficando porosa, entra CO2. Entra CO2 não, entra oxigênio. Entra oxigênio, oxidou o vinho, estragou, acabou com o teu vinho. No mercado a gente quase não encontra vinhos assim, porque são tudo vinhos de consumo rápido. É vinho que tem que ser consumido no ano. Então, um ano não vai estragar. Um ano com aquela rolha que não é cortiça, que é material sintético, não vai estragar. Um ano, 2, com aquela tampa de rosca, não vai estragar. Tá? Então, não tem problema o vinho de consumo rápido, de consumo a curto prazo, ficar em pé na prateleira do mercado. Hoje é o que a gente encontra no mercado. Alguns mercados específicos você vai acabar encontrando vinhos de guarda, vinhos mais onerosos, mas geralmente eles vão estar armazenados da maneira correta, dentro de um ambiente climatizado, controlado. Tá? Feito esse engarrafamento, né? Engarrafou o vinho, preparou ele, selou, rotulou, está perfeito. Já pode ir direto para a prateleira do mercado? Não necessariamente, porque alguns vinhos, eles precisam ainda ficar um tempo de descanso, mais um tempo maturando dentro da garrafa, para aí sim vir para o consumo. Né? Então, esse vinho aqui ele foi engarrafado em 2022, eu comprei em 2024. Ele não foi para venda, né,
em 2022. Ele foi para venda depois, porque ele precisou passar por todo esse processo de maturação e seguindo todo esse processo. E por final, né, como eu já falei, ele cai no comércio. Ele vai vir para o consumidor final. Ou através de você ir direto na vinícola comprar. Eu adoro isso. Isso quer dizer que eu vou pagar mais barato? Não, necessariamente. Às vezes, na grande maioria das vezes, é o mesmo preço. Tá? Pelo menos nas maiorias que eu já fui. Aqui no Brasil. Né? Lá fora, não. Lá fora tu paga valor diferenciado. Na Argentina tu paga diferenciado, na Grécia eu paguei diferenciado. Mas aqui no Brasil, pelo menos nos lugares que eu fui, o preço de vinícola com o preço de mercado ele é bem similar. O pessoal acaba deixando o preço também para não ter tanta concorrência. E é claro, né, eu estou falando de vinícolas o qual eu tenho acesso próximo a mim. Né? Então, vinícolas do Planalto Catarinense, da Serra, né, vinícolas do Rio Grande do Sul, que também acaba que, para não gerar uma certa concorrência desleal com os comércios, né? Então aqui a gente acaba tendo um preço bem similar, mas é claro que se eu for tipo, eu quero ir para São Paulo comprar um vinho da vinícola Francione, que é uma vinícola renomada aqui da região, eu vou encontrar lá com um preço bem mais caro do que eu encontro aqui no mercado ou do que eu compraria na vinícola, tá? Mas ele vem para comercialização. E aí dentro desses lugares a gente tem aquilo que eu falei para vocês, o armazenamento. Então isso tem que ter bastante cuidado quando você vai comprar um vinho com valor agregado muito alto, um vinho de guarda, né? Vê se ele está armazenado corretamente, vê se ele está lá bonitinho, se ele está num ambiente climatizado, porque o barato pode sair caro. Vou dar um exemplo sobre isso, né? Hoje eu moro em Florianópolis, antigamente, né, no último ano, eu morava em Itapema. E a Black Friday, que é a época que eu mais adoro para comprar vinho, né, que eu consigo os vinhos que eu mais gosto, com um valor muito abaixo do que realmente é. No mercado X, eu ia falar o nome aqui, mas não vou falar o nome aqui porque para não ofender ninguém, tinha um DV Catena, que eu namorava aquele vinho vários anos. 1000 lá vai pedrada a garrafa. Só que assim, é um vinho de guarda e ele é um vinho que ele estava sempre lá guardado assim, em pé, exposto à luz, exposto ao ambiente, exposto a tudo. Ele não estava num ambiente legal, não estava num ambiente guardado. Então quando entrou a Black Friday dele, que ele estava pela metade do preço, a mão coçou. Mas até eu cheguei e conversei com a Heloísa assim, putz, eu não vou levar esse vinho. Ela assim, mas por quê? Tu sempre queria ele e tudo. Eu assim, mas ele está, desde que eu conheço o mercado, aquela mesma garrafa, porque eu ia lá várias vezes, pegava na mão, olhava, namorava, né? Então via safra, via todas as informações. Era um vinho que ele estava lá desde sempre. Falei, esse vinho está aqui, e eu já tinha comprado vinho nesse mercado, vinagrado, oxidado. Falei, não, esse vinho aqui eu vou comprar ele, eu não vou abrir ele semana que vem. Né? Porque é um vinho caro, um vinho que eu iria deixar para uma ocasião especial. Então, se eu não for abrir ele semana que vem. Se eu abro daqui a 3 meses e ele tiver oxidado, eu vou chegar lá e comprei esse vinho aqui com vocês e ele oxidou. Mas você comprou há 3 meses, quem garante que você armazenou? Então, é um processo de troca muito, muito difícil. Então, atenção para comprar vinhos de valor oneroso. Ou compra num lugar de confiança seu. Também não vai comprar, né, de pessoas que você não conhece, de procedência duvidosa, né? É diferente de tipo, tem um amigo meu que falou, tem um colega ali que ele traz da Argentina. Vinho da Argentina é vinho de procedência. Aqui tem muita gente, na região que tem muita gente que faz isso. Pega carro, toca, vai na divisa, enche o carro de vinho e volta para cá. Né? Não é legal, é um sistema completamente ilegal, porque você está agredindo o comércio local devido a todo o sistema de imposto que existe sobre os produtos, né? E sobre a gente trabalhar na legalidade. Então, quando você pega algo de descaminho, você não tem do que reclamar,
a pessoa pode te vender, né, um vinhozão de galão de 5 litros que ele comprou ali e só fez a troca, e você não tem, né, procedência, não tem essa parte ali, esse descaminho. Você vai estar realmente prejudicando alguém que tem um ambiente adequado para isso, que paga os seus impostos, que gasta com armazenamento, com energia para manter, né, o vinho ali bom e de qualidade, para você ter a melhor experiência possível. Então, sempre que for comprar um vinho de guarda, um vinho bom, um vinho que você realmente quis investir nele, compra num lugar de procedência. Não compra assim em qualquer canto, porque o barato pode sair muito caro. Tá bom? Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, né? Eu trouxe um pouco para vocês assim toda essa linha produtiva do vinho, para também entender um pouco o motivo, né, do vinho às vezes ser tão caro, que eu falei, um vinho tornar R$1.000. Cara, é um vinho que ele levou pelo menos 15 anos para ter uma uva boa, para conseguir chegar na nossa mesa com uma certa qualidade. Uma garrafa de vinho por árvore de uva, por vinha, né? Dá o valor para isso, entenda, respeite o produtor, respeite o comércio que faz as coisas de forma legal. Realmente não é uma bebida assim que você produz de forma rápida, né? Ela é trabalhosa, você tem um período específico do ano para produzir, para colher e para fazer todo o processo, tá bom? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Eu vou estar respondendo vocês. Não esquece de curtir, de compartilhar esse vídeo. Ele é muito importante, né, fazer esse processo para o canal, para o nosso crescimento. E assim também eu conseguir ter mais credibilidade para chegar nessas vinícolas e conseguir mostrar todo o processo para vocês. Tá? Espero que tenham gostado. Não esqueçam de me seguir na rede social, lá no Instagram. Tá? O arroba está aqui embaixo. E também seguir o canal do YouTube. E no vídeo que vem eu vou trazer um pouco para vocês sobre as taças de vinho. Por que existem tantos tipos diferentes de taças e por que cada vinho deve ser degustado com uma taça específica. Um brinde à vida e até o próximo vídeo.